A obesidade infantil deixou de ser um problema estético para se tornar uma questão de saúde pública. As crianças com excesso de peso têm mais chances de desenvolver algumas doenças que até pouco tempo atrás eram associadas somente aos adultos. A gente está falando de hipertensão arterial, diabetes e até alteração do colesterol. Além disso, pesquisas internacionais mostram que 8 em cada 10 adolescentes continuam gordinhos na fase adulta. Esse é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, uma parceria da TV Com com os colégios maristas. E vamos falar sobre isso com a presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, doutora Patrícia Miranda do Lago. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada pelo convite. Onde começa o problema da obesidade infantil? Ele perguntando onde, é também quando, né? Onde e em que idade começa esse problema? Na verdade, a prevenção da obesidade infantil, ela inicia no momento em que a criança é gerada, né? Na barriga da mãe. Existem vários estudos, e é com isso que a maioria dos pediatras tem trabalhado hoje em dia, que mostram que durante a gestação vai ser determinado se essa criança tem uma possibilidade maior de ser uma criança com sobrepeso, obesa ou não. Então, assim, isso está relacionado à dieta da mãe, está relacionado aos hábitos de praticar exercício, ao sedentarismo da mãe. E aí, esse cuidado continua e cada vez se sabe mais que até o 3º ano de vida da criança, né? Então, alguns estudos mostram que são esses primeiros meses de vida, até o 3º ano de vida, que vão determinar fortemente se essa criança vai ser uma criança obesa ou não. Então, é com isso que a gente tem que trabalhar, muito mais do que tratar a obesidade, né? A gente tem que tentar prevenir a obesidade. Agora, o leite materno, né? A criança que é amamentada por muito tempo, tem gente que diz, não, vai amamentar 2, 3 anos, a criança vai ficar gordinha. Mas não é assim que funciona. É exatamente o contrário. O leite materno, ele tem um impacto importante no desenvolvimento da obesidade. Então, aquele bebê que tem aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida e depois leite materno associado à alimentação, né, sem ter complementação com leite artificial, essas crianças, existem vários estudos mostrando que a possibilidade dessa criança ser uma criança com sobrepeso ou obesa é muito menor, é um fator de proteção. Então o leite materno protege contra a obesidade. Protege contra a obesidade. Então, aquela ideia do bebê gordinho é diferente. A ideia do bebê gordinho, que as avós tinham, que o bebê gordinho era o bebê saudável, é uma ideia que está, assim, totalmente comprovada que não funciona. E é exatamente isso que tu comentaste no início do programa. O que nos preocupa? Não só o problema com essa criança, né, de adaptação na escola, de bullying, de dificuldade de praticar exercício físico, mas também os problemas que a obesidade vão determinar no futuro dessa criança. A gente sabe, assim, que uma criança obesa até os 4 anos de idade, a síndrome metabólica, que são aquelas doenças que tu comentaste, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, essas doenças, elas se desenvolvem em 10 anos. Então, assim, uma criança obesa aos 4 anos, com 14 anos, ela vai estar apresentando doenças cardiovasculares como um adulto. Então, é com isso que a gente tem que se preocupar. E a gente imagina essa criança adolescente, né, jovem, com esses problemas. Que adulto que vai ter pela frente, né? Os problemas e até a expectativa de vida que ela vai ter com tantos problemas, né? Exatamente. Essa é a preocupação da Sociedade de Pediatria. E o que nos preocupa é que o nosso estado é o estado em que tem o maior índice de sobrepeso e obesidade na infância e nos adultos. Né? A gente fala muito de cafeterias, né, de lancherias, lanchonetes das escolas. Algumas escolas não vendem determinada marca de refrigerante, outras evitam também colocar determinada guloseima à disposição. Mas isso é válido? Não, isso é fundamental, né? Porque cada vez as crianças ficam mais tempo na escola. Então, né? É bom que a escola cuide o que ela vende. Exatamente. A gente tem que fazer a educação em casa, né? E isso é fundamental, porque a gente sabe que só 5% das crianças obesas, elas têm uma doença associada, né? 95% o fator é ambiental. E o ambiente da criança é cada vez mais na escola, né? Então, a gente tem que educar a família, mas também
também contar com o apoio da escola. E o que se vende nas cantinas? Se vende alimentos que têm muito açúcar, muito sal e muita gordura, né? Salgadinho, bolacha recheada, sorvete, refrigerante. Nossa, né? Bombas calóricas. E é difícil tu tentar convencer uma criança, né, que com todas essas opções ela vai preferir tomar o suco, o pão integral, enfim. Então, o que a gente gostaria é que as cantinas não oferecessem esse tipo de alimento. Até o ano passado, o Ministério lançou uma cartilha com sugestões sobre que tipo de alimentação seria interessante que as cantinas oferecessem. E essa cartilha foi lançada em Porto Alegre exatamente por isso. Agora, escolas públicas que oferecem a alimentação dentro da própria escola, às vezes também tem algum problema nesse sentido ou não? Aqui em Porto Alegre as dietas têm sido balanceadas. Têm sido balanceadas. Ah, que boa. Escolas municipais, então, no caso. As escolas municipais, exatamente. E nas escolas estaduais, não sei se a senhora tem alguma informação? Olha, a ideia é que o lanche, quando ele é ofertado pelo Estado, ele tenha um controle nutricional bem adequado. Então, com carboidrato, proteína, tudo adequadamente controlado. O grande problema são as cantinas que tem nas escolas públicas, né? Mesmo oferecendo mas a alimentação oferecida é uma alimentação balanceada, até porque é um problema de saúde pública, né? Agora, e o sedentarismo, doutora? O sedentarismo relacionado a criança ficar na frente da TV, na frente do computador e na frente do videogame. Então, o que acontece? As crianças, elas fazem toda a alimentação delas na frente da TV, né? Ou então na frente do computador, elas não largam o computador. A gente vê, eu sempre comento para os meus alunos, a gente vê hoje em dia em restaurantes crianças de 2 anos com seu DVDzinho na frente. Comendo e fazendo isso. Então, não tem como a gente imaginar que essas crianças elas vão ter um controle daquilo que elas estão comendo. Elas querem comer aquilo que é bom e rápido. Nossa, adultos também andam assim, a gente acaba fazendo esse exemplo. Doutora Patrícia, obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada pelo convite.